Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na segunda semana. Nessa semana a gente vai ler parte do capítulo 2, a justificação pela fé, todo o capítulo 3, a vida dinâmica da igreja, e o início do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja acrescentar em nós, né, sua fé, sua vida, Senhor Jesus, mostrando para nós que Ele quer nos dar direção. Para isso a gente precisa valorizar o seu nome, Senhor Jesus. Hoje o mundo tem feito de tudo, né, para a gente abandonar o nome de Deus, Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente invocar, depender do Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele quer trazer para nós a sua realidade, e para isso a gente tem que exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor, Ele continua, não desiste de nós, continua investindo em cada um de nós. No dia de hoje, nós vamos ler da página 43, o início do capítulo 3, até o final, até a página 47, o final do subtítulo Pregar o Evangelho para expandir o reino de Deus. Ó Senhor Jesus, ler com oração Romanos capítulo 10, versículo 13. Ó Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, né, o título de hoje. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos para o livro. O título de hoje é o título do capítulo 3, a vida dinâmica da igreja. Ó Senhor Jesus. Na história de Abraão, vimos que ele foi justificado pela fé. Agora, para entender como a salvação de Deus se aplica a nós, veremos no capítulo 10 de Romanos o encargo de Paulo pelo Evangelho. Os que foram justificados pela fé e pregam o Evangelho precisam de um ambiente adequado para crescer até atingir a maturidade. Por isso, neste capítulo, também veremos Romanos 12, que fala sobre a vida dinâmica da igreja. Ó Senhor Jesus. No início de Romanos 10, Paulo abre seu coração e fala com pesar sobre os judeus. Seu desejo era que eles também recebessem a salvação. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Nesses versículos fica claro o desespero de Paulo para mostrar ao povo de Israel que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé. Ó Senhor Jesus. No versículo 4 é dito, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso significa que antes de Cristo nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Somente Ele a cumpriu e lhe pôs fim. Por isso Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Hoje somos justificados pela fé e não mais pela lei. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: a humanidade perfeita de Cristo. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 10, versículos 5 ao 7, lemos: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Nesses versículos vemos a encarnação de Cristo, seu viver humano, sua morte, sua ressurreição e, por fim, sua ascensão. Deus aprovou o sacrifício de Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ó Senhor Jesus. Em Atos 13, 33, lemos: Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas Jesus já não era filho de Deus? Sim. Porém, através da ressurreição, sua humanidade foi aprovada por Deus e introduzida na divindade. Se Deus não tivesse aprovado seu viver humano e seu sacrifício na cruz, não teria ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. Diante disso, a ressurreição é uma evidência
de que a obra de Cristo foi aprovada por Deus Pai. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: confessar com a boca e crer com o coração. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 10, 8 lemos: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aqui, Paulo estava pregando o evangelho para os judeus. Essa palavra que está perto de nós é o próprio Cristo. Você quer ser justificado? Basta crer. Paulo mostra que crer é algo simples, uma vez que Cristo, como a palavra, está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Vocês acham que pregar o evangelho é difícil? Que é necessário saber a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Aqui vemos que é algo muito mais simples. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo em Romanos 10, vejamos como é simples receber a salvação em Cristo Jesus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esses versículos mostram que antes devemos confessar com a boca e depois crer com o coração. Quando pregamos o Evangelho, devemos levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, pois se invocarem, seu coração também crerá. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: invocar o nome do Senhor, salvação e riqueza. Ó Senhor Jesus. Os versículos a seguir mostram um caminho prático para sermos salvos e enriquecidos espiritualmente. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quando invocamos o nome do Senhor, recebemos a salvação e somos introduzidos em uma nova família, a igreja. Nessa família, não importa a raça, a classe ou a condição, uma vez que Cristo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quanto mais você o invoca, mais rico ele se torna. Você não precisa buscar desfrute, alegria e felicidade no mundo, pois tudo isso está nesse nome. O nome de Jesus está acima de todas as coisas e podemos invocá-lo em toda e qualquer situação. Ó Senhor Jesus. Veremos agora alguns versículos sobre invocar o nome do Senhor. Leiamos Deuteronômio 4, 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Quando invocamos o nome do Senhor, ele se achega a nós. Leamos também Salmos 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Podemos desfrutar as riquezas de Cristo, invocando esse precioso nome. O Senhor é bom, compassivo e abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Ó Senhor Jesus. Continuando, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Querido leitor, nos momentos de angústia e tristeza, devemos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Igualmente, quando estamos alegres, devemos invocar. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Ó Senhor Jesus. Em Atos 7, 59 e 60 lemos: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Se estivéssemos no lugar de Estevão, qual seria a nossa reação? Certamente ficaríamos com raiva daquelas pessoas. Todavia, o sentimento dele foi de misericórdia, pois orou pelos que o apedrejavam. Aqui vemos a realidade do que o Senhor falou em Mateus 5,39. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Somente os que invocam o nome do Senhor conseguem ter essa reação. Ó Senhor Jesus. Vejamos o que Paulo escreveu aos Coríntios.
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os cristãos do Novo Testamento tinham a prática de invocar o nome do Senhor. Eles invocavam em qualquer lugar, sem restrição ou constrangimento. O próprio Paulo, antes de se converter, perseguia os que invocavam o nome do Senhor, que é a principal característica de um cristão. Que possamos invocar o nome do Senhor várias vezes durante todo o dia. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: pregar o Evangelho para expandir o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. O encargo de Paulo pelo Evangelho era muito forte. Ele tinha o desejo de visitar a igreja em Roma e de lá partir para a Espanha para pregar o Evangelho onde a palavra de Cristo ainda não havia sido anunciada. Precisamos ter esse espírito de pregar o Evangelho em lugares que ainda não têm o testemunho de Cristo, para expandir o reino de Deus na terra. Ó Senhor Jesus. Em Lucas 4, do 17 ao 19, lemos: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Há muitos pobres, cativos, cegos e oprimidos espiritualmente no mundo. Alguns podem ter até uma condição social favorável, mas interiormente seu estado é lastimável. É nossa função levar a cura às pessoas por meio do Evangelho. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos comissionou para pregar o Evangelho. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos deu autoridade, autoridade para dar vida. Essa autoridade não é simplesmente como alguns fazem, né? Olha, eu sou filho de Deus, eu sou fulano de tal, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho autoridade de Deus, você sabe com quem você está falando? Ó Senhor Jesus, não é isso. Né? O Senhor, Ele falou, se aproximou e falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não disse: estou dando para vocês toda a autoridade no céu e na terra. Mas, por um lado, Ele disse que Ele estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Desde que, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Ó Senhor Jesus. Como compartilhei no dia de ontem, né? O Senhor falou para Abraão, né? Deu a palavra dele para Abraão, né? Compartilhou com ele algo e ele prestou atenção no que Deus falou. E aí, quando Deus chegou para ele pedir o seu filho Isaac, ele obedeceu, crendo em Deus, crendo que tudo que Deus fala é verdade. Hoje, infelizmente, né, o nosso natural, ele quer escolher, ou isso aqui, ou aquilo ali. Ou eu sigo isso na palavra, ou eu sigo aquilo. Como se a palavra se contrariasse. A palavra não contraria, ela confirma cada vez mais, mas eu preciso de discernimento no espírito. Ó Senhor Jesus, sem discernimento espiritual, sem sabedoria e revelação que vem de Deus, que vem do Espírito, eu vou fazer uma confusão, vou fazer uma salada de fruta no meio da palavra. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor está mostrando para nós? O Senhor nos comissionou para pregar o Evangelho, mas Ele mostrou, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele, quando Ele mandou, inicialmente Ele mandou 70 discípulos pregar o Evangelho, né? E mostrou para eles, né, a maneira deles irem, e depois eles voltaram dando testemunho, que expulsaram demônios, pessoas falavam. Ele falou, não se preocupe, vocês vão falar. O Espírito vai colocar na boca de vocês o que falar. Senhor Jesus. E eles voltaram dando testemunho que realmente foi o que aconteceu. Ó Senhor Jesus. Até os espíritos imundos se submetiam a eles. Não é porque eles eram aquelas pessoas. Às vezes a gente fica muito assim, não, eu sou fulano de tal. Né? Deus já me usou muito. Eu conheço muito a palavra. Deus me encarregou. Ó Senhor Jesus. Você não sabe quem eu sou? Eu sou o Márcio, do comportor do canal Íntimo de Deus. Ó Senhor Jesus. Não é por aí. Né? Ó Senhor Jesus. Os olhamos estão mostrando para nós, olha, enquanto você estiver no Espírito, você tem a autoridade de Deus. Só que
a autoridade de Deus não é como a autoridade humana. A autoridade humana a gente usa para repreensão. A autoridade divina é para dar vida. Então a gente precisa realmente seguir, né? Como a gente viu ali o exemplo, né, de Abraão, todo o tempo ali com o coração, né? Seu sobrinho ali só se metendo na rascada ali o coração, né, de buscar, né, de lutar, né, Senhor, de interceder. Esse tem que ser o nosso coração da vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor mostrou para nós lá em 1 João, né, que assim como Ele deu a vida por nós, nós devemos seguir o seu exemplo e dar a vida pelos irmãos. Ó Senhor, Jesus mostrou aqui, né, Estevão teve uma grande realidade, ele conseguiu botar em prática a palavra que o Senhor falou em Mateus. Ó, se te der um tapa no lado direito, dá o outro para ele dar outro tapa, né? Senhor, mas a gente quer assim, se me deu um tapa na direita, agora você vai tomar pelo menos duas, né, para eu poder sair em vantagem, né? Ó Senhor Jesus, a gente é assim, o nosso ser caído. Mas ele pôde trazer para a realidade aquilo que o Senhor tinha falado. Por quê? Porque estava vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus. Então esse capítulo 3, a gente vai ver essa semana o capítulo 3 inteiro, né, mostrando para nós que a vida da igreja é algo dinâmico, não é estático. A lei, quando você aprende a ver leis cheias de regras, as regras são estáticas, né? Eu chego e falo, a regra é clara, ou pode ou não pode, ou é ou não é. Mas a igreja não é estática, ela é dinâmica. Ó Senhor Jesus, chegaram para Jesus com várias regras, ele mostrando que, olha, se você quer viver pela lei, né, a gente leu no dia de hoje aqui, né, Moisés, aqui, Romanos 10, né? Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E mostrou para nós também, né, se você violou um itemzinho da lei, você violou toda ela. Então chegaram para Jesus, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Senhor, essa mulher que foi pega em flagrante adultério, a lei manda apedrejar. Mas o que o Senhor fez? Não era só uma questão de misericórdia da mulher, a gente sabe que, né, o amor do Senhor tinha misericórdia dela, mas também para mostrar para eles a sua real condição. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Senhor, quis mostrar para eles, olha, vocês estão falando que essa mulher adulterou, ela violou a lei. Tudo bem. Mas eu vou dizer para vocês que vocês também violaram a lei. Se ela é uma adúltera e merece morrer, vocês também são adúlteros e merecem morrer. Porque quem viola um item da lei violou todos. Então ela é adúltera, vocês também são. Talvez vocês não tenham cometido o pecado de adultério, mas qualquer outro pecado que vocês cometeram e violou a lei, vocês também violaram esse estatuto da lei, igual ela. Senhor Jesus, se ela é digna de ser apedrejada, você também. Porque quem viola um item, viola todos. É o que está escrito na lei. Ó Senhor Jesus, então o que o Senhor mostrou para eles? Olha, você tem que aprender a se voltar para Deus. Mas é como Paulo mostra para nós aqui no início, aqui, né? A gente viu a questão aqui, né, de justificação pela fé. E agora tem que ver como que isso vai se aplicar a nós hoje na igreja. Né? E aí mostra o encargo de Paulo pelo Evangelho. Ele queria pregar o Evangelho para os gentios, né? Essa era a porção que Deus deu, mas ele tinha um grande apreço pelos judeus também, porque ele compreendia, né, algo que os judeus não tinham compreendido. Ele tinha se voltado para Deus, ele tinha tido uma experiência com Deus e ele queria que os judeus também se voltassem. E hoje da mesma forma, eu posso hoje ter crido em Deus, né? Eu sou gentio, não nasci em família judia, Senhor Jesus, mas depois de um tempo eu posso ter me tornado como os judeus se tornaram. Os judeus ficaram anos e anos sem ter nenhum profeta, e os profetas que vieram antes eles foram desprezando. Ó Senhor Jesus, aí veio Jesus, e veio sinais da Bíblia, mas eles estudaram tanto que não conseguiram nem ver o Senhor. Ó Senhor Jesus, é como você vê uma pessoa que se especializa em matemática e chega na hora dela fazer uma conta matemática, ela não sabe fazer. Ó Senhor Jesus, ela olha e fala, e agora o que eu vou fazer? Ó Senhor Jesus, porque ela pegou toda aquela matemática, mas nunca raciocinou para pegar aquilo ali e colocar aquilo em prática. A gente acha que, para que eu vou estudar matemática, português, para que eu vou estudar isso? Isso não me ajuda em nada. Isso te ajuda a raciocinar. E tem muitas coisas, a matemática a gente usa a nossa vida inteira. Cada vez que você lida com dinheiro, você paga uma conta, você está fazendo matemática. Ó Senhor, mas na nossa cabeça, se você perguntar para as pessoas, eu falo assim, não, aquilo que eu aprendi no colégio eu não uso para nada. Usa. Ó Senhor Jesus. Mas é a mesma coisa que o povo judeu foi lendo a palavra, foi lendo, nunca procurou aplicar aquilo ali para se achegar a Deus. Foi só fazendo coisas por fazer. Aí foi se afastando do Senhor aos poucos.
E da mesma forma, a gente conhece a palavra, conhece o Senhor, vê a palavra, vê a fé, mas depois a gente pode simplesmente começar a fazer por fazer. Deixar de ir diante do Senhor. A gente corre esse perigo. A gente já está vendo isso do livro desde o início. Ó Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando para nós. A gente precisa perceber que a vida da igreja é algo dinâmico. Eu não posso me tornar alguém estático. Por isso eu falou, ide. Vai ter experiência com a palavra. Quando você vai pregar o evangelho, né, como a gente viu aqui na leitura, né, Senhor Jesus. Acho que para pregar o evangelho é muito difícil. Tem que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ó Senhor, porque a gente sabe que vão ter perguntas, vão ter coisas difíceis, mas não é conhecer a Bíblia toda, é saber tocar no Espírito. Quando você toca no Espírito, você não vai precisar discutir e convencer ninguém. Você vai levar a pessoa para o Espírito. No Espírito, o Espírito vai fazer ela lembrar da palavra. O Espírito vai fazer ela tocar na base da palavra que ela precisa para crer em Deus, para compreender aquilo que Deus quer. E foi isso que Paulo mostrou para nós aqui. Olha, eu tenho um desejo, né, tenho uma boa vontade no meu coração e uma súplica, né, que é a favor de Deus, né, que Deus venha a favor deles e que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho, eu sei, eu era judeu, eu estava lá, né, fazendo a mesma coisa. E eles têm zelo por Deus, mas esse zelo não é com entendimento. É isso que acontece conosco, a gente vai lendo a palavra compreendendo, a gente começa a ter um zelo pela palavra e tal. Mas eu preciso de um zelo com entendimento. Por isso que Paulo também fala para nós que a gente precisa ser renovado no espírito do nosso entendimento. Não pode ser um mero entendimento humano, algo que ficou de anos atrás e tal. Eu preciso ter zelo pelo Espírito, com o entendimento que vem através do Espírito. Se eu estiver sempre focado no Espírito, eu vou ter um coração aberto para aquilo que Deus está falando. Deus ele não vai parar de falar. Infelizmente, para muitos cristãos, eles acham que não, Deus já parou de falar. Agora você tem que ficar só lendo a Bíblia para entender, para compreender aqui, fazer um estudo e está tudo certo. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa tocar em Deus, ouvir o que Ele quer falar, ter discernimento. Ó Senhor Jesus, né, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Por isso que Paulo percebeu que ele perseguia a igreja com o zelo do entendimento dele. Né, com a justiça própria dele. Ele não estava se sujeitando àquilo que vinha de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que para ele, como judeu, ver as pessoas falando de Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Cristo, né, que Jesus, aquele Jesus lá, o Nazareno, da Galileia, pobre, né, ele não poderia ser profeta. Como é que ele ia ser o Cristo? Era uma blasfêmia contra o povo de Deus, por isso que ele perseguia a igreja de Deus. Por isso ele viu, olha, tinha uma justiça que vinha de Deus, mas eu tinha a minha própria justiça. E aí, eu não me sujeitei, não obedeci aquilo que vinha de Deus, até que o próprio Deus apareceu para ele. Ó Senhor Jesus, por isso que ele queria levar isso para os judeus. Eles já conheciam a palavra, mas eles precisavam se voltar para a verdadeira palavra, aquilo que estava vindo de Deus. Senhor Jesus, mas eles estavam onde? Dentro de uma justiça estabelecida pela própria carne. Senhor Jesus, pelas coisas próprias. A carne sempre quer dar uma ajudinha. Você mostra para você, não, você vai seguir isso aqui vai trazer sofrimento para você, não faz isso aqui que é fácil, isso aqui você sempre fez, você sempre seguiu a Deus com isso aqui, continua com isso aqui. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa perceber que em Cristo é o fim da lei. A lei ela só tinha um objetivo, nos mostrar quem é Cristo. Né? O Senhor veio dando para nós todo o Velho Testamento, mostrando a Cristo vai cumprir isso e isso. E quando a gente visse o Senhor, era para olhar e falar, olha, ele está cumprindo. Mas não, como eles já tinham estabelecido a própria justiça, não perceberam, né, que Cristo estava vindo e encerrando as coisas, porque Cristo ele cumpriu a palavra, e nós não vamos cumprir por nós mesmos, a gente só vai cumprir se nós estivermos em Cristo. Né? A palavra é para nos levar até o Senhor, por isso a gente precisa realmente ter uma visão adequada. Ó Senhor Jesus, Senhor, a gente vê que tudo está levando a gente para Cristo. Né? O Senhor aprovou todo o viver do Senhor, todo o viver de Jesus na terra como um homem, e mostrou para ele que esse viver de Cristo foi um viver perfeito. Senhor Jesus, essa perfeição de Cristo, né, a ressurreição que Deus proporcionou para Cristo, é a evidência de que ele foi aprovado. E hoje para nós também, a gente não deve ficar abatido, cabisbaixo com as situações exteriores, mas a gente precisa aprender a ter uma vida em ressurreição, colocar tudo diante do Senhor.
ter uma vida baseada na fé, e não naquilo que a gente pode fazer na nossa própria capacidade. Senhor Jesus, por isso ele mostrou para nós que o Evangelho é algo simples. É invocar o nome do Senhor, é crer, falar com a boca e crer com o coração. Por isso a gente precisa levar as pessoas a invocar. Primeiro ela vai invocar, primeiro ela vai dizer que Jesus é o Senhor. Ou vai falar, Senhor Jesus, reconhecendo o senhorio de Deus, reconhecendo a dependência de Deus, e aí ela vai passar a crer, porque a fé é o que está vindo de Deus para nós. Isso precisa tocar no nosso coração. Por isso a importância do nome. Você mostrou aqui, né, todo um subtítulo aqui falando só da questão do invocar, a riqueza, a salvação que há nesse nome, e o inimigo ele quer tirar de nós essa referência que é o nome do Senhor. Por isso a gente precisa mais e mais, né, levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Nós temos esses também que invocam a todo momento, em todo lugar, sem restrição. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou sempre falando aqui, né, no canal a questão do invocar o nome do Senhor. Né? Existem hoje vários canais grandes aí, né, no YouTube que estão disseminando, né, uma doutrina aí a respeito do nome de Jesus. Já não pode falar Jesus, né, porque você está blasfemando contra Deus. Aí falam para você falar um outro nome, uma outra coisa, né, falar o nome de Deus, né, falar Jesus na língua hebraica, Senhor Jesus. Mas isso traz para você uma impessoalidade. Senhor Jesus, traz para você, você acaba se dissociando. Não, Deus é aquele ser que está lá tão longe, tão santo, tão intocável. Ó Senhor Jesus. E aí as pessoas vão perdendo o sentimento pelo nome. Por que isso? Porque hoje a gente sabe que, né, a gente precisa tocar no amor de Deus, tocar na palavra, tocar no nome de Deus, Senhor Jesus, para a gente realmente viver no Espírito. As coisas estão aí se intensificando, o inimigo está vindo com tudo. Nós na igreja estamos preparando a volta do Senhor, pregando o Evangelho, vivendo, sendo transformado. Não é só pregar o Evangelho, não é de qualquer jeito. É realmente dar um testemunho através da nossa vida. Senhor Jesus, ser as pessoas que estão vivendo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, estão dando um testemunho. A gente não vai conseguir convencer ninguém. Pessoas que têm a doutrina, isso, tem aquela alma forte e tal. Não, eu creio dessa forma, ninguém vai me mudar. E de fato a gente não vai conseguir mudar ninguém, a gente nem está aqui para isso. Mas a gente está aqui para exercitar o Espírito. Se eu exercitar o Espírito, é o Espírito que vai tocar nas pessoas. A própria palavra nos mostra. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, a violência não é para conta. A violência, eu preciso de violência para mim mesmo. Me submeter à vontade de Deus, me esforçar para estar ali diante do Senhor e tal. Exercitar o Espírito, não abandonar o Senhor, não negar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. É só isso que nós temos o nome e a palavra. Mas o inimigo quer tirar isso de nós. E aí muitos querem ficar discutindo, então a gente não está aqui para discutir. A gente vai exercitar o Espírito, né, e crer no poder do Espírito. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. O inimigo ele quer nos impedir de crer. Por isso veio aqui um subtítulo todo mostrando para nós quantos versículos na Bíblia falou do invocar o nome do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, né? A palavra veio para nós para nos salvar e nos enriquecer espiritualmente. Não há distinção entre judeu e grego. Eu comecei no Evangelho agora, não tinha uma base. Não, eu já tinha toda uma base aqui, já vivi minha vida toda. Não tem distinção. O Senhor, o mesmo, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quando vem irmãos querendo discutir isso comigo, eu falo assim, irmão, o mesmo Deus que você crê é o mesmo Deus que eu creio. Ó Senhor Jesus. Mas você tem que pensar o seguinte, desde quando essa verdade chegou na sua vida, né, essa verdade, né, chegou na sua vida, o que trouxe para você de benefício? Te levou a crer mais em Deus? Te levou a aumentar a sua fé? Te levou a se aproximar mais de Deus? Ou você está tendo um relacionamento com Deus que está longe, está distante? Olha, porque eu já há anos, né, graças a Deus, eu tenho invocado o nome do Senhor dessa forma, falando Senhor Jesus. Eu não estou blasfemando contra Deus, muito pelo contrário. Eu creio nesse Senhor. Eu tenho ido na presença de Deus e Ele tem falado comigo através dessa prática tão simples. Confessar com a boca, crer com o coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Daí Ele fala que Ele é rico para com todos os que o invocam. Mas que riqueza é essa? Eu vejo a riqueza do Senhor. Eu vejo que eu tenho que valorizar mais esse nome. Senhor Jesus, eu vejo que preciso andar mais na presença de Deus. Ele é rico, eu posso desfrutar esse nome. Eu posso ver que o Senhor está acima de todas as coisas.
está acima das minhas decisões. Ao invés de decidir algo, eu vou diante do Senhor para ser guiado por Ele. Ó Senhor Jesus, quando a gente vai diante do Senhor, diante de cada mínima decisão, a gente não perde a presença de Deus. A gente continua ali indo diante dele. Então ele vai mostrando para nós vários versículos aqui, em Deuteronômio 4:7, que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Quando você invoca, você tem Deus. Nenhuma outra nação tem isso. Pode ter falsos deuses, pode ter outras religiões, isso e aquilo. Mas quando você invoca o nome do Senhor, você tem um Deus perto. Ó Senhor Jesus, também fala lá em Salmo, né? O Senhor é compassivo, é bom, é abundante benignidade para com todos que o invocam. Então eu posso desfrutar da bondade do Senhor, né? da sua compaixão, da abundância da sua benignidade, porque eu estou invocando. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, eu posso invocá-lo enquanto eu viver. Eu invoco o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, mostrando para nós a maneira prática de invocar. Ó Senhor Jesus, tomei o cálice da salvação e invoquei o nome do Senhor. Aí alguns podem falar, não, mas tem que ser aquele nome lá em hebraico, lá do Velho Testamento. Senhor Jesus, aí ele mostra para nós, né? Senhor Jesus, eu posso invocar o nome do Senhor não só na hora da angústia, mas também na hora da alegria, né? Tirar águas das fontes da salvação, né? Dar graças ao Senhor, invocar seu nome, tornar manifestos seus feitos entre os povos, relembrar que é excelso o seu nome. Não, mas estamos falando daquele Senhor lá, né? O Senhor lá do Velho Testamento. Mas a gente vê aqui na experiência de Estevão. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando o Senhor veio, Deus deu para Jesus o nome que está acima de todo nome, no céu e na terra. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus veio para nós para ser esse nome. Então, hoje, para nós, invocar o nome do Senhor é declarar que Jesus é o Senhor. É declarar o senhorio do Senhor Jesus, que é o Cristo. Senhor, aquele que veio e ajoelhando, clamando em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. No lugar de Estevão a gente ia ter raiva, mas ele, cheio de misericórdia, orou para aqueles que estavam apedrejando, trazendo a palavra de Jesus, a palavra de Deus, para a sua realidade. Como que ele foi capaz de trazer Mateus 5,39 para a sua realidade? Né? Senhor Jesus, porque ele invocava, porque ele falava Senhor Jesus. E como que Paulo, quando perseguia a igreja, identificava os cristãos? Não tinha Bíblia para botar debaixo do braço. Ninguém estava vestido de uma maneira especial. Eram as reuniões de casa em casa. Ó Senhor Jesus. É como que ele identificava? Porque eles invocavam o nome do Senhor. Eles eram identificados pelo invocar. Ó Senhor Jesus. O invocar traz para nós a realidade de Deus. O invocar também nos identifica como filhos de Deus. E hoje, o inimigo quer tirar nossa referência. Por isso que a gente precisa prestar atenção na palavra. Está bem ali. Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus. Ele invocava e dizia, recebe o meu espírito. Ó Senhor Jesus. Então, a gente, quando presta atenção na palavra, e a gente vai vendo situações acontecendo ao nosso derredor, toda essa questão agora, dessa doutrina, não pode falar o nome de Jesus, está blasfemando isso tudo. Da onde que veio isso? Veio de Satanás, veio do trono de Satanás, para tirar o invocar. Hoje nós estamos com o encargo, né, de divulgar, né, o Instituto Vida para Todos, para chegar a 100 mil inscritos. Com 100 mil inscritos vai ter muito mais alcance. Eu já falei aqui que eu peguei aqui, né, criei esse canal para poder divulgar também o Instituto, divulgar essa palavra, ajudar os irmãos a desfrutar. Nosso intuito aqui não é convencer ninguém, mas ajudar os irmãos a desfrutar as riquezas de Cristo. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor pelo testemunho de vários irmãos que chegaram até mim, né, o propósito está sendo concluído. Né? E quando a gente conseguir divulgar mais o Instituto, e o Instituto atingir 100 mil pessoas, 100 mil inscritos, ele vai passar a ser mais divulgado ainda, e com isso vão começar a vir muitos ataques. Né? Desse falando que não pode falar Senhor Jesus, está blasfemando, isso aí é mais uma religião, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa permanecer fiel ao Senhor. Né? Divulgar essa palavra, pregar o Evangelho, porque o Senhor nos deu autoridade para a vida. Muitos vão vir e vão atacar, mas muitos vão ser tocados pelo Espírito e vão perceber, não, peraí, deixa eu invocar, ó Senhor Jesus, ver o que acontece. Ó Senhor Jesus, muitos vão ser salvos, né, de toda essa situação. Por isso o Senhor está nos chamando para dar um testemunho, para expandir o reino de Deus na terra. Dar testemunho não é só falar, mas é viver.
as pessoas vão ver algo na nossa vida, as pessoas vão ver algo de diferente e vão orar ao Senhor. Senhor Jesus. Eu já compartilhei aqui, né, uma situação que aconteceu comigo, de algo que aconteceu com um irmão. Eu olhei para o irmão, né, diante daquilo que foi falado para mim, e falei, como é que isso é possível? Ó Senhor Jesus, não pode. Aí eu fui diante do Senhor para orar por aquela situação. Quando eu fui orar por aquela situação, o Senhor me mostrou, olha, tem algo por trás disso aí. Não é bem isso aí. Aí eu comecei a orar ao Senhor, orar. Aí fui ouvir o que o irmão tinha para falar. Aí percebi que realmente não era por aí. Então, da mesma forma, vão ter aqueles que vão vir, vão falar e tal, né, vão se levantar contra, mas quando forem diante do Senhor, o Senhor vai iluminá-los. Ó Senhor Jesus. Mas para isso a gente precisa ter um coração de cuidar. Né, foi falado no final de semana, no final de semana anterior também, né, na questão da teia. Né? O mundo tem uma teia, quer nos prender, quer nos impedir. Né? A teia tem um grande poder adesivo de grudar, de impedir. Né? Tem toda uma teia, até mesmo religiosa, toda uma situação aí para nos impedir de levar o Evangelho, de levar aquilo que realmente vai trazer o Senhor de volta, o Evangelho do Reino. Mas o Senhor, para nós, Ele não quer dar uma teia, Ele quer dar uma rede. Quer nos dar uma rede de segurança. Para isso está vindo a palavra profética. E precisa crer. Né? Muitos vão se botar contra, vão falar isso e aquilo, mas nós precisamos estar claros. Senhor Jesus, para obedecer o Senhor, como mostrou aqui. Né? A gente precisa ser aqueles que levam a cura. Né? O Senhor ali, quando foi dado para ele ali, né, o livro, né, ele procurou ali o texto que estava falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tem muitos pobres, cativos, cegos e oprimidos espiritualmente. Exteriormente está tudo normal, mas interiormente lastimável. Mas como que a gente vai fazer isso? Não é para condenar, mas é para ter um coração de curar. A nossa função é levar cura às pessoas por meio do Evangelho. O Senhor tem repetido para nós nas mensagens. A gente precisa realmente alcançar um novo patamar na palavra. Por isso hoje o Instituto Vida para Todos quer também alcançar um novo patamar de 100 mil inscritos, para que essa palavra tenha mais divulgação, e o Senhor conta conosco. Mas o Senhor quer que a gente exercite o Espírito, não ficar discutindo, mas realmente exercitar o Espírito para levar as pessoas a um novo patamar. Nós precisamos estar num novo patamar para que o Senhor possa cumprir aquilo que Ele deseja em nós. E também nós precisamos estar num novo patamar que Ele também possa cumprir aquilo que Ele deseja através de nós. Então o Senhor, Ele deseja que a gente realmente esteja numa esfera espiritual para levar as pessoas para o Espírito. É o Espírito que vai vir e vai convencer. Nós não vamos convencer ninguém. Ó Senhor Jesus, mas o Instituto está aí como uma ferramenta maravilhosa e a gente pode ser esses que cooperam. O Senhor disse, toda a autoridade foi dada para Ele, no céu e na terra. Agora vocês vão e façam discípulos, batizem e ensinem as coisas que eu estou ordenando. E eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Se eu for fiel àquilo que o Senhor me mandou, aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que o Senhor ordenou, Ele vai estar comigo, a presença dEle vai ser comigo, Senhor Jesus. E é o Espírito que vai tocar no espírito dos irmãos. É o Senhor que vai convencer. É a autoridade de Deus até a consumação do século. Ele está contando conosco. Vamos crer, vamos obedecer, vamos viver de maneira dinâmica, para que o Senhor possa nos usar na hora que Ele quer e não na hora que eu quero. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.